No mês de setembro, aqui no Gente que Empreende, a gente está falando sobre o relacionamento com o consumidor. E existe uma ideia, que eu diria que é até equivocada, de que esse relacionamento começa quando o produto já está no mercado. A verdade é que para um negócio ter sucesso, esse relacionamento tem que começar antes, quando o produto ainda está em desenvolvimento. Antes da gente partir para o episódio de hoje, eu vou pedir para você comentar aqui se você está gostando dos episódios. Deixa também uma dúvida que você tem, a gente pode responder para você. Compartilha esse conteúdo com outros empreendedores, isso é importante. O objetivo do Gente que Empreende é que a gente seja uma comunidade para fortalecer o empreendedorismo aqui no Brasil. Então vamos de fato compartilhar e trazer mais gente para essa conversa. Bom, hoje eu vou conversar com uma especialista que ajudou durante 15 anos grandes marcas a criarem estratégias para colocar produtos no mercado. Hoje ela é também uma empreendedora, uma incentivadora de pequenos e médios empreendedores. Eu vou conversar com a Leila Okumura, da Locali. Tudo bem, Leila? Tudo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço, muito bom ter você aqui hoje. Acho que você vai agregar muito para essa conversa aqui sobre o consumidor, sobre esse relacionamento, os equívocos que a gente traz para a gente, né? Porque a gente vem durante anos pensando e vendo as coisas acontecerem de um jeito e, na verdade, às vezes está meio equivocada a nossa ideia, o nosso padrão, o nosso ciclo que a gente fica repetindo, né? Sim, acho que vai ser muito bacana conversar e poder contribuir para esse mês sobre o consumidor, que é algo que, né, me acompanha já na minha carreira há muito tempo. E vamos começar com a sua virada de chave, né? Então você ali trabalhou em uma grande consultoria, atendeu grandes marcas. Quando que você decidiu que você precisava abrir um negócio para fortalecer os pequenos empreendedores? Bom, essa transição foi gradual de uma certa forma, né? Eu fiquei 15 anos trabalhando no corporativo, atendi grandes empresas aqui no Brasil e lá fora, fiquei 7 anos na Europa também. E eu acho que tem um momento da vida corporativa que chega numa exaustão quase, né? Porque é tão intenso, é tão demandante. Eu acho que a virada foi uma mistura de... Estava exausta, né? Precisava, enfim, fazer outra coisa. Eu fiquei 15 anos na mesma empresa, né? Então, era muito intenso. Era a vida que eu conhecia, né? Por 15 anos ali. Então, acho que era uma coisa de... Eu preciso ter ares novos, né? Então, esse foi um primeiro momento. E o outro... Chega uma idade, né, Ju, que você começa a questionar o que você está fazendo da sua vida. Eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento ali pelos 40. E era o meu momento de falar, o que será que eu estou fazendo? Por que eu trabalho tanto? O que eu estou construindo? Eu estou contribuindo de alguma forma, né, para o mundo? Ou vou deixar alguma coisa? E foi nesse momento que pensei, não quero mais dar conselhos para as grandes, né, que não estão se importando no sentido de... Tanto faz ali, né? Muda de diretor de marketing e tal, né? Meio que parece que o trabalho não era mais, não trazia satisfação. Não tinha exatamente um propósito ali ou uma contribuição de fato para a sociedade. Essa era a sua sensação. Exato. E aí, nessa busca de o que eu quero fazer, o que vai me fazer bem agora na minha segunda carreira, veio a ideia da Locali, de aproveitar o conhecimento que a gente passava para as grandes para passar para os pequenos. Então, esse foi o começo da Locali. E aí, depois a gente, né, mudou bastante, mas sempre com o propósito de querer ver mais marcas locais nos supermercados brasileiros. Essa foi sempre a missão, desde o início da Locali. E como funciona o trabalho de vocês hoje, Leila? Então, a Locali, a gente trabalha principalmente com empresas de alimentos e bebidas, também alguns produtos de higiene e beleza e produtos de limpeza também já fazem parte da Locali. E a gente é uma plataforma educativa. Então, nossa principal, acho que contribuição é trazer esse conhecimento de mercado e consumidor para esses empreendedores que têm uma visão muito de produto, né? De quando eles começam a vender, quando eles começam a lidar com negociação com os supermercados, quando eles começam a lidar com outros desafios que o mercado impõe, a gente entra para trazer esse conhecimento específico. E como a gente está há muito tempo nessa jornada, a gente já está há mais de 7 anos com a Locali, a gente conseguiu entender
a perspectiva do pequeno, porque eu acho isso muito importante. Quando você sai do corporativo, das grandes, tem muito executivo que tem saído das grandes e vai prestar consultoria para os pequenos. Só que eu acho que precisa ter um entendimento mais profundo da realidade dos pequenos. Não dá para aplicar a fórmula dos grandes para os pequenos, né? Então, a gente conseguiu fazer essa transição e ter esse aprendizado, né? Porque em 7 anos a gente realmente mergulhou na vida dos pequenos. Eu sei as dores, eu sei o que eles passam. E isso, eu acho, os 7 anos nos trouxe até aqui com mais maturidade de poder entender o que funciona para as grandes, mas também entender como é que a gente adapta esse aprendizado realmente para os pequenos, né? O que tipo de estratégia uma grande empresa usa que um pequeno pode usar com alguma adaptação, por exemplo? Bom, eu acho que as grandes... Um é método, eu acho, sabe? As pequenas podem ter mais método, né? Que eu acho que as grandes fazem muito bem, né? Metodologias, processos, acho isso importante. E a outra coisa que das grandes, acho que objetividade. As grandes são mais, né? Mais diretas, mais eficientes no sentido, né, de a ação tem que ser eficiente para valer a pena. Então, isso eu acho que os pequenos, a gente ensina para os pequenos também. Vocês precisam medir, mensurar as ações, ver o que faz sentido ou não, né? Ser mais objetivo nas decisões para poder ser eficiente e para poder ser competitivo, né? Então, acho que método e objetividade ou, né, essa mensuração das ações, os pequenos podem aproveitar. Eu falei aqui no começo, né, de que o relacionamento com o consumidor ele tem que começar antes de desenvolver um produto, né? Porque você precisa desenvolver aquilo se alguém precisa daquilo, né? Se alguém precisa, se alguém quer pagar por aquilo, enfim, tem um monte de questão aí envolvida. Você acha que é por aí mesmo, Leila? Com certeza. Muitos dos produtos que estão indo bem no mercado, eles vieram de alguma identificação de necessidade do consumidor ou de necessidade do mercado, né? E aí vem de observação, tanto sobre... A gente vê muitos empreendedores que lançaram pela própria necessidade. Então, alguém que é celíaco, que, né, queria mais opções no mercado, não encontrava, então criou o seu próprio produto. Tem gente que, eu queria um sorvete mais saudável porque não existe, criou o próprio sorvete. Então, existe muito dessa identificação pela própria necessidade. E também, eu acho, identificação de... Muito também acontece de olhar o que está acontecendo lá fora, falando, olha, eu estou vendo uma movimentação lá fora, vai chegar no Brasil em algum momento. Será que eu quero surfar, né, trazer essa onda para cá? Então, eu acho que precisa ter observação de mercado, com certeza, antes de criar um produto. Pelo menos para ter mais chance de sucesso aí nesse mercado tão competitivo, né? E como um pequeno pode fazer isso? Porque os grandes contratam as consultorias, fazem pesquisas antes, né, de fato, colocar o produto numa gôndola, por exemplo. Como que um pequeno pode fazer esse processo sem conseguir investir muito nele, né? Quando você não tem produto ainda, está pensando nas ideias, uma maneira é conversar com as pessoas. Então, o processo criativo do empreendedor tem alguns que vão para dentro, né? Que ficam matutando, pensando sozinho e tal. Eu acredito que a melhor maneira é falar com quem está no mercado. Então, se eu fosse empreender hoje, trazer um novo produto para o mercado, eu falaria com varejistas, com donos de empórios, com pessoas que estão ali no dia a dia, que estão vendo centenas de novas iniciativas, o que eles sentem falta. Falaria com especialistas da área. Então, essas conversas trazem muito insight. Faria isso primeiro, se você não tem o produto, né? E aí, se eu já tenho o produto, se eu já tenho uma ideia do que eu quero fazer, já vendo para alguém, sei lá. Quando você já tem o produto, começou a vender para, nem que seja amigos ou pequenos empórios, eu sou muito a favor de pesquisa com consumidor fiel. Então, não é qualquer consumidor, né? Porque, às vezes, você conversa com um consumidor que não é o seu target, ele vai falar alguma coisa, mas a opinião dele você precisa ponderar, porque não é a quem consumiria, né? Então,
uma das coisas que a gente ensina na Localia é fazer entrevistas com consumidores fiéis. Então, toda marca que começa no mercado já tem alguns consumidores que você vê uma repetição, né? Uhum. Esse é o cara que você quer conversar. Entender quem ele é, perfil dele, por que ele comprou o seu produto, o que ele viu de especial no seu produto que ele não via em outros, quais outras marcas ele consome. Então, nessas entrevistas com consumidores fiéis, vem muito insight de deixa eu entender melhor o perfil do público e deixa eu entender melhor o que ele está gostando. Porque se eu conseguir duas coisas, né? Comunicar melhor o que os consumidores estão gostando, eu consigo atrair outras pessoas. E se eu conseguir entender quem é o meu público, fica muito mais fácil de eu fazer uma comunicação mais dedicada, ações promocionais mais dedicadas, ações de geração de demanda mais dedicadas. Então, tem muito valor em entender esse público fiel. E aí, eu acho que é ficar constantemente escutando esse consumidor até você chegar numa proposta vencedora para o mercado, né? Leila, vocês na Localia têm centenas de clientes já, né? De pequenos empreendedores. Eles fazem isso? Fazem. A gente faz uma... Eu, como venho de pesquisa, eu falo muito sobre esse tema, né? Então, todos os meses a gente tem alguns encontros com a comunidade da Localia e eu tenho mentorias coletivas. Então, eu sempre trago esse tema. Foi o tema do mês passado, inclusive. Eu falei como fazer pesquisa com consumidores. Eu fiz uma mentoria inteira de como fazer a pesquisa, os cuidados, estruturar o questionário, o que você tem que perguntar, como você tem que perguntar, para eles fazerem. Então, já algumas marcas, a gente faz isso a cada tantos meses para relembrá-los. E aí, agora, algumas marcas estão até me mandando os questionários, falando, Leila, eu vou fazer e tal. Então, eles, respondendo sua pergunta, eles não fazem tanto. A gente fica incentivando para trazer essa provocação para eles. Né? Não é o modus operandi, assim, né? De um pequeno, de quem está começando, né? É que não é confortável, né, Ju, de fazer essa... Porque você tem que abordar o consumidor, e aí o empreendedor que não tem esse costume é sair da zona de conforto. Por isso que é tão difícil. Tudo, né? Primeiro você abordar, segundo você ouvir, de repente coisas que você não quer ouvir. Então, é difícil, assim, para eles. Eu entendo por que é... Então, muitos não fazem muito mais por ser um esforço adicional dentro do dia a dia deles. Mas, para mim, é fundamental, principalmente se você está no começo da jornada e ainda não encontrou o seu lugarzinho no mercado. Então, precisa fazer, precisa sair. E o engraçado é que muitos dos empreendedores da Localia, quando fazem, eles falam, nossa, que incrível, amei. Porque é muito... Como você está fazendo entrevista com um consumidor fiel, vem um reforço positivo também, né? Das pessoas falando, nossa, o produto mudou minha vida. Então, tem uma parte boa, né? Apesar de ser, né, um estudo ali, um processo que você precisa fazer, eu acho que tem essa parte do contato do empreendedor com o consumidor que muitas vezes ele nunca teve. Então, pode ser muito surpreendente. Até o consumidor, o cliente se sente valorizado de alguma forma, né? Por estar sendo escutado. E brasileiro adora falar, né? Então, muitos empreendedores falam, mas eles não vão responder. Você se surpreende, as pessoas querem compartilhar, principalmente se é uma marca que eles gostam, né? Então, é uma coisa bacana, assim, do brasileiro, que o brasileiro fala, gosta de dar opinião, né? De falar, de compartilhar. Então, eu vejo taxas de resposta bem altas. Eu tenho falado muito sobre o fato da gente estar vivendo em um momento de mudanças muito aceleradas, né? Isso também transforma o nosso comportamento como consumidor. Isso é um fato mesmo? Total. E acho que quem tem empresas, principalmente bens de consumo, sente isso direto, assim. Essas mudanças impactam super rápido, assim. Então, precisa estar atento. Desde essas mudanças comportamentais, das novas gerações, dos novos comportamentos em termos de saudabilidade, em termos de menos consumo de álcool, tudo isso que vem acontecendo, mas também a parte econômica, né? Então, o supermercado é o primeiro a sentir quando a população está com menos dinheiro, né? E as marcas, consequentemente, sentem também. Então, precisa ficar muito ligado nesse movimento. Agora mesmo que a gente está passando por um momento mais de instabilidade econômica, eu vejo as marcas já que
estão lendo o mercado. A gente teve algumas reduzindo o tamanho das embalagens para diminuir o reembolso. Tiveram marcas que lançaram marcas, que a gente fala marca B, né? Que é uma marca menos premium para conseguir atender essa população com menos dinheiro. Então, essas adaptações são super importantes porque o mercado vai navegando, você precisa estar atento a isso. E aí o empreendedor, ele precisa estar constantemente ouvindo o consumidor de alguma forma, né? Ou diretamente com pesquisa, ou falando com o varejista. Eu sou super fã de conversar com o comprador do varejo. Porque ele está ali no dia a dia, ele está vendo o que está vendendo, o que não está vendendo, o que está funcionando, o que não está funcionando. É uma conversa rica se os empreendedores pudessem ter mais vezes esse olhar de deixa eu aprender com o varejista, né? Deixa eu aprender com ele o que ele está vendo de mudança de mercado para eu poder aplicar na minha empresa. O que você acha que é o principal desafio dessas pequenas marcas assim no dia a dia? Se eu perguntar para eles, eles vão falar vendas. Todo mundo. Todo mundo, né? Vendas. Eu tenho problema em vender. Se você perguntar para mim, eu vou falar que é posicionamento e proposta de valor. Eu acho que esse é o principal desafio que eles deveriam se preocupar. É que é interessante, né? Porque você pensa que o problema é na venda, porque é onde você sente. Exato. Mas o problema vem antes, né? Exato. Eu falo que a gente fica muito preocupado sempre com conversão e muito pouco com o posicionamento de marca, com o branding, né? Que hoje é fundamental. Porque hoje as pessoas estão consumindo pela conexão, né? Exato. Se eu não me conecto com essa marca, eu não compro ou logo eu descarto, porque não me importo com ela, né? E marcas que têm um produto bom, mas não conseguem expressar o benefício que ele traz para o consumidor, não adianta ter um produto bom, né? Porque tem aquela... Eu escuto muito, quem prova, gosta. Quem prova, ama. Só que, para ser realista, não dá para você fazer degustação com todo mundo, né? Então, você precisa conseguir comunicar esses benefícios de alguma outra forma. E eu acho que esse é um dos desafios dos empreendedores. Eles fazem produtos muito bons, só que quem sabe é quem conversou com o empreendedor. Quem não conversou não sabe, né? Porque para os outros é só um produto a mais, né? É um pão de queijo a mais, é uma torta a mais, Existe é um iogurte a mais. uma dificuldade em comunicar, né? É conseguir eleger, né? Falar sobre o benefício. Também tem o empreendedor que fala sobre tudo, né? Meu produto é sem glúten, sem lactose, sem açúcar, ele é bom em fibras, ele tem proteína, ele é bom para o intestino, E aí fala tanto que não fala nada, né? Porque e não fala com ninguém. Ficou tão genérico, né? Então também não é esse caminho de falar todos os benefícios, é conseguir identificar quais os benefícios são mais relevantes para aquele consumidor e poder ficar martelando naqueles benefícios o tempo todo até que o consumidor realmente entenda e incorpore, né, aquele benefício daquela marca. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? E acho que isso talvez tenha a ver com o nosso cenário atual de mundo mesmo, é que como você falar com outras áreas pode trazer insights para setores que não tem nada a ver, né? A gente está falando aqui de alimentos, mas você está trazendo tanta informação que serve para qualquer área, né, Leila? Que o empreendedor precisa ficar atento, seja a área que for, né? Muito se fala, né, de ser foco 100% no consumidor, né? Não é algo novo, né? Sim. O mercado fala disso o tempo todo. O desafio é a prática, né? Porque a gente não está acostumado a fazer isso, né? Tanto pessoalmente, na Locali, a gente resolveu que a gente faz, né, conteúdo, a gente produz aulas, então tem muito parte mais analítica, mais interna. Mas eu falei, eu falo com empreendedores, eu faço as mentorias, e aí falei, eu preciso das mentorias, porque as mentorias são a minha forma de entender as dores constantemente. Então, apesar de a mentoria ser, né, um tempo a mais, tal, elas são essenciais para o meu trabalho, eu não posso deixar de fazê-las. Porque ela te traz outras coisas.
insights para outras áreas da Locali, por exemplo, fazer um curso, fazer um evento, fazer... Exato. Então, eu preciso dessa proximidade. E, de vez em quando, eu ainda faço ligação de prospecção, no sentido de uma marca nova não conhece a Locali. Eu faço ainda esse comercial um pouquinho para entender isso, né? O que ele está buscando, o que ele precisa. Porque daí vem insights de novos produtos, novas aulas, novas conversas que a gente faz. Então, eu acho fundamental esse contato no dia a dia, né? É difícil Acho fazer que essa sim. prospecção? Eu acho que é difícil porque você tem tantas coisas para fazer, né? De gerenciar um negócio, que é fácil deixar isso passar, né? É fácil não fazer isso, principalmente se você não é a sua zona de conforto, né? Então, precisa se forçar um pouquinho para... Eu acho, para mim, é uma parte muito desafiadora do empreendedorismo. A parte comercial. A parte comercial. Fazer essa conexão, abordar alguém, para mim é o mais desafiador. Quando eu saí... Todos os dias eu fico lutando com isso, assim. Quando eu saí da Locali e a gente começou a empreender, eu conversei com muitos empreendedores, né? Aquela fase de você entrar dentro desse meio do empreendedorismo. E muitas vezes eu ouvi, para você ter sucesso como empreendedor, você precisa ser o seu melhor vendedor, né? Eu também não gosto de vender. E eu sou muito ruim em me vender, engraçado, né? Você também? Total. Eu não gosto de ficar falando... Tem muita gente que, né, fala números, né? Eu tô faturando tantos, eu não faço isso. Você é low profile, assim. É ruim, né, para os negócios. É ruim para os negócios, sim. E é muito difícil, é engraçado. Meu marido, ele é da área, ele é de marketing. E ele trabalhou muito tempo na área comercial também e tal. E eu acho ele um ótimo vendedor. E eu sempre fico falando para ele, me ajuda com tal coisa, me ajuda com tal coisa. E ele é meu sócio também, né? Mas, para mim, é um desafio. Às vezes eu falo, nossa, eu me vendo pouco, né? E é isso, assim, eu me vendo pouco. E eu não falo eu me vendo eu, pessoa, né? Eu, Juliana. Mas eu vendo pouco o meu trabalho, pouco a empresa. Eu imagino que talvez esse seja o seu desafio, né? Vender pouco a Locali, né? Que é uma empresa incrível. Então, o começo do ano, minha meta na Locali era aprender a tornar a Locali uma máquina de vendas. Estamos em setembro, melhoramos muito. E tinha uma época, tenho que voltar para o mantra, eu acordava e falava, como eu posso vender mais hoje? E essa única pergunta me ajudava a falar, eu vou gravar um stories hoje falando mais sobre o produto da Locali, porque as pessoas não entendem. Eu vou mandar um e-mail. Eu vou... Então, mas você precisa ser uma rotina constante. Eu preciso me relembrar sempre. Como que eu posso vender mais? Porque, quer ou não, hoje a Locali, né, a gente é uma empresa pequena ainda, muito porque, né, a gente tem um low profile, mas a gente precisa sair, né? A gente precisa vender mais, a gente precisa estruturar para ser uma empresa longeva, né? Como todas as empresas que a gente faz mentorias e consultorias. Então, é importante para o negócio, para a sobrevivência do negócio, né? Eu conseguir vender mais, né? Então, eu preciso me esforçar. E o que vale para os empreendedores que você atende também, né? Que é o que a gente estava falando, como você posiciona o seu produto, como você vende o seu produto, como você conecta a sua marca com o consumidor, né? Exato, a venda... Tudo isso que a gente está falando faz parte disso, né? Exato. E uma coisa que eu aprendi também, que eu vejo das marcas que a gente trabalha, é criar movimento. Às vezes a pessoa fica tão dentro do negócio, né? Só preocupado, vou ligar para tal varejista, ponto de venda, enfim. Mas o criar movimento faz muita diferença para as vendas no final. O que seria isso? É ter uma mídia social ativa, é fazer parcerias, é participar de eventos, é participar de podcasts, é conversar com outras pessoas. Esse movimento acaba criando uma espiral positiva para o negócio. Porque aí você está falando com várias pessoas, lógico, ligadas no seu nicho, né, que tem a ver com o seu negócio. E você vai... Acaba que... chega um momento que você fala, nossa, eu vejo a sua marca em todo lugar. Por quê? Você está criando esse movimento. Ela está, de fato, em todo lugar, de alguma forma. E isso chama a atenção de redes, de supermercado, empórios, ou enfim, varejista em geral, né? Eu vejo marcas que estão fazendo eventos de... Então, a gente trabalha com muita marca de produtos saudáveis, né? Então, tá em evento de corrida, tá na academia, tá falando com influenciador de wellness, tá falando...
E aí parece mesmo, a pessoa não está gastando milhões de dinheiros ali para fazer isso, ele está só se esforçando muito para criar esse movimento de marca. E é muito essencial, porque ao invés de ficar... Ele gasta, lógico, o esforço fazendo as vendas, mas ele aloca uma parte do tempo para criar esse movimento. E esse movimento acaba gerando as vendas, né? Então, muitos empreendedores ficam só focados na venda, esquecem desse movimento, mas é esse movimento que vai impulsionar as vendas também. Que é um movimento que, no fim das contas, você vai criando a sua comunidade de clientes fiéis, você vai criando conexão com o consumidor, é nesse movimento, e isso é muito importante hoje, né? Porque a gente tem tantas marcas acontecendo, né? A concorrência é tão grande, a gente também tem tanto conteúdo o tempo todo que a gente fica distraído no que está consumindo, né? Exato. Então, fazer esse movimento, estar presente, realmente é fundamental para gerar, de fato, essa conexão, né? Interessante. Na Locali, o pessoal fala que eu fico inventando moda, mas eu fico mesmo. Então, na Locali, a gente tem prêmio Locali, a gente faz todo final de ano, a gente premia os lançamentos mais inovadores de marcas locais, a gente faz ranking de varejistas que apoiam marcas locais, a gente faz parcerias com varejistas, a gente tem... no começo do ano, a gente faz a premiação do prêmio, que é um movimento. Enfim, todo mês a gente tem alguma coisa acontecendo. Mas é esse movimento hoje que traz esse crescimento da Locali. Toda vez que a gente faz uma nova iniciativa, a gente está trazendo mais conhecimento de marca, mais empreendedores para a Locali. Então, eu acho que esse esforço, às vezes, demanda, porque você precisa pensar qual é a atividade que eu vou fazer, ou qual é a parceria que eu vou fazer, mas ele traz muito resultado se você fizer de forma consistente no longo prazo, né? Muito bom. A gente está falando de pequenos empreendedores e existe uma questão social importante no seu projeto, né, na Locali, que é fortalecer esses empreendedores, que de repente é incentivar o consumo de produtos locais, o que pode ser interessante, né, até para meio ambiente, se a gente pensar em transporte ou uma série de outras questões e tal. Você tem isso com você? Realmente isso é um propósito? A Locali começou muito com esse propósito, né? Foi a primeira coisa que a gente estudou, foi o termo locavorismo. Que eu acho que foi em 2017, foi a palavra escolhida pelo dicionário de Oxford, foi locavorismo. Locavorismo é o ato de consumir produtos perto de você. Nos Estados Unidos, onde esse conceito foi originado, eles tinham até a quilometragem, né? Então, é 1,6 miles, uma coisa assim. Ou 1 mile de distância. Então, a gente começou com esse conceito na Locali. Então, acho que tem 2 pontos que a gente tenta, de alguma forma, contribuir. Uma é que, se você compra de um produto local, você gera mais dinheiro para a economia. Por quê? Essa marca local, ela comprou insumos de fornecedores locais, ela contratou agências e fornecedores de serviços locais, então ela multiplicou o dinheiro dela. Né? É diferente quando a gente consome de uma empresa multinacional que provavelmente contratou uma agência global, né? Um fornecedor de pesquisa global, enfim. Então, existem estudos hoje, tanto na Europa como nos Estados Unidos, que mostram que $1 ou uma libra investida na comunidade se multiplica tantas vezes por essa cadeia que você constrói. Então, eu acredito que quando você fortalece a economia e os empreendedores locais, você também fortalece a economia e a economia se torna mais resiliente, porque você tem uma base mais fortalecida. Até na pandemia eu pensei, se a gente tivesse uma economia mais resiliente, talvez a gente tivesse saído mais rápido de todo o problema que a gente teve na pandemia, né? Enfim. E outra questão tem a parte de sustentabilidade, né? Então, as marcas locais, ao comprarem insumos de produtores locais, eles também têm redução da emissão de CO2 e tudo mais, né? Eu só fico triste com essa parte da sustentabilidade, que o Brasil é tão grande que às vezes é impossível, né? Eu falo muito com os empreendedores, eles falam, Leila, eu não consigo comprar esse insumo
local. Eu preciso trazer do Sul, eu preciso trazer, né, de uma marca do Nordeste, eu preciso trazer do Sudeste, enfim. Então, a gente tem esse desafio pela própria geografia brasileira, que não dá para seguir à risca essa teoria do locavorismo, porque a gente não tem essa diversidade de fornecedores. E tem algumas empresas que precisam importar, né, os insumos, porque não tem no Brasil. No começo da Localia, a gente falava, não, a gente não trabalha com empresa que importa de insumos. Mas eu vi que era inviável, porque eles me ligavam e falavam, Leila, não tem pistache no Brasil. Eu não posso comprar, sei lá, esse produto aqui, edamame, não existe no Brasil. Eu falei, bom, então, né? Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Que abrir essa... Exato. Então, hoje a gente tem algumas marcas que importam ingredientes, mas a gente, ainda assim, né, a gente só trabalha com empreendedores brasileiros pequenos. E de qualquer forma, esse apoio, né, e esse fortalecimento, e na verdade até o propósito do Gente que Empreende, né? Justamente fortalecer esses empreendedores para que eles consigam empreender de forma mais sustentável, sustentável como um todo, eu falo, né? Sustentável financeiramente, sustentável emocionalmente, né? Acho que tudo isso anda junto, assim. Então, o nosso propósito aqui é justamente esse, assim, fortalecer essas empresas que são, de fato, a base da nossa economia, né? É quem contrata mão de obra, é quem realmente deixa o dinheiro aqui, isso que você falou, né? Então, a gente realmente vai tornando a nossa economia mais forte. Eu acho que isso é um movimento muito importante, especialmente na realidade que a gente tem vivido hoje, né? Acho que esse é um movimento muito importante. E a gente está falando aqui de ouvir o consumidor, né? A gente falou várias coisas sobre isso já, e várias dicas, né, de posicionamento, de pesquisa, de como isso é importante até para o desenvolvimento do produto. Você tem algum case na Localia de empreendedor que, de repente, teve uma virada ali na empresa ou cresceu mais justamente por ter escutado o cliente? Eu tenho alguns casos. Vou contar o caso da Mexidona, que é uma marca que a gente trabalha muito na Localia. Que está na Localia desde o começo. São duas empreendedoras, a Jéssica e a Larissa. E elas são... A Jéssica, ela é vegana. Então, eles criaram a Mexidona, que antes era BioBlend. A BioBlend são sopas desidratadas, 100% naturais, sem conservantes, que você só precisa colocar água para fazer uma sopa nutritiva. E a BioBlend precisava trocar de nome, porque não tinham registrado a marca. Fica a dica para todo mundo registrar a marca. E aí, eles estavam pensando em que nome dar. A gente estava conversando em algumas mentorias e eles falaram, a gente vai mudar para VegBlend. E eu falei, será? Vocês escutaram o consumidor? Será que eles são veganos mesmo? E elas fizeram essas entrevistas qualitativas, né, conversando mesmo com os consumidores fiéis, e descobriram, para surpresa delas, que os consumidores fiéis colocavam frango, adicionavam frango na sopa, para complementar com uma proteína. Não tinham nada de veganos, né? Nada. Sentiam falta, na verdade, disso, né? E foi tão surpreendente, porque para a Jéssica, que era vegana, ela falou, meu Deus, eu não consigo, eu acho, ter uma empresa que não é vegana. Porque para ela era muito importante. Então, teve um momento de reflexão da empresa, né? De o que queremos. E elas decidiram, tá bom, vamos crescer, né? Vamos ouvir o que eles estão nos dizendo. E aí, o VegBlend saiu. E veio o nome Mexidona. Porque, além disso, elas descobriram que as pessoas compravam porque era natural, porque era sem conservantes, mas o principal atributo era praticidade e sabor. Então, Mexidona ficou um nome muito, né, interessante, porque trazia essa praticidade, né? Só colocar na panela, colocar água, mexer e pronto, né? Então, eles fizeram essa mudança. Hoje eles têm uma variedade na linha que é com frango desidratado. E elas cresceram muito. Estão nos maiores supermercados de todo o Brasil, estão indo super bem, porque escutaram o consumidor e fizeram essa virada. Então foi bem legal de ver. Interessante como às vezes a gente tem que mexer com questões pessoais nossa, né? Então você falou, ela falou que não sei se eu conseguiria ter uma empresa que não é vegana. E ela teve que alterar isso de alguma forma para atender o consumidor, quem já era cliente delas, inclusive, né? Exato. Então, isso foi muito legal. Tinha uma outra empresa que foge um pouco diferente da Mexidona, mas que eu acho super interessante. A gente tem o case da Aleate. A Aleate é uma bebida vegetal, então ela faz bebidas de aveia, amêndoa, castanha.
E eles estão no mercado há 10 anos. E começou a entrar muita gente nesse mercado, né? Se você olhar a gôndola de bebidas vegetais, ela é muito maior do que 5 anos atrás. E tinha muito concorrente. E eles não conseguiam crescer mais. E a gente fez uma sessão de mentoria que foi muito dura. Eu lembro que era uma sexta-tarde, assim, era final do dia. E eu tive que falar para eles, olha, vocês não têm nada de diferente. O que vocês oferecem de diferente das outras marcas? Não tinha nada. Não era, a qualidade era similar às outras, eles forneciam, era uma fórmula limpa como as outras, não era um preço melhor do que os outros, então era igual aos outros. Eu falei, desculpa, mas a gente precisa encontrar um diferencial, porque senão não vai crescer. E eles ficaram muito, muito chateados, né? Foi uma mentoria dura. E um dos fundadores, ele faz as formulações, né? Então, ele veio com uma ideia de colocar cálcio, mas um cálcio de mineral, né? Um cálcio vegetal. Não me matem. Eu não sei os detalhes, mas ele vem de algas. Vem de algas. Então, é um mineral que vem de algas. E aí, um cálcio que vem de algas. E eles misturaram com vitamina D. Então, chama Veg Cálcio mais D. E essa fórmula garante a absorção do cálcio muito maior do que outras bebidas vegetais. Porque a bebida vegetal em si não tem cálcio, né? Não tem tanto cálcio. Então, eles colocaram esse adicional de cálcio e patentearam essa Veg Cálcio mais D. E vieram com isso para o mercado. E aí chamou tanta atenção que a Tetra Pak elegeu a Leate como a primeira marca no Brasil a ter uma embalagem mais sustentável. Então, eles foram os embaixadores dessa nova embalagem para a Tetra Pak, porque eles ganharam prêmios, né? Porque realmente encontraram um ângulo e um benefício que era necessário para a categoria. Então, veio de acho que entendimento, né, de o que eu preciso fazer diferente para realmente eu conseguir crescer, e veio desse momento de dor e de realização de que eles não tinham nada de relevante ou diferente, né? Mas com esse empurrão, com essa provocação, eles conseguiram, né, lógico, o talento deles de olhar para o mercado, entender ingredientes, entender o que era possível e trazer o Veg Cálcio mais D. Eu achei impressionante essa virada deles. E interessante isso que você falou do diferencial, porque é algo que a gente também sempre repete, né? Acho que todo empreendedor escuta essa pergunta. Qual que é o seu diferencial? E como encontrar um diferencial, Leila? Às vezes vendendo um produto que já existe no mercado, por exemplo. Eu acho que tem 2 pontos para refletir. Um é olhar para fora, né? Então, a gente faz muito pesquisa com o consumidor, mas também mapeamento de mercado. Então, é olhar cada um dos concorrentes e ver o que cada um oferece, para pensar onde eu posso me posicionar. Então, primeira coisa, esses 2 pontos. Consumidor e categoria. E o outro é olhar para dentro, no sentido de o que eu, como empreendedor, tenho como fortaleza. E o que eu posso aportar no negócio que nenhuma outra empresa vai conseguir fazer. Eu acho que essa reflexão ela é super importante, porque eu vejo empreendedores que, às vezes, eles não são tão bons, sei lá, com marketing necessariamente, mas eles são muito bons em alguma coisa que eles podem aportar para o modelo de negócios. Então, às vezes, a resposta nem está tanto necessariamente na fórmula única do marketing. Pode estar na maneira como constrói o modelo de negócio. Vou dar um exemplo. A gente tem uma marca na Locale que é a Pinat. Ela faz barrinhas proteicas. E o Valdemiro, ele não liga muito para marketing, né? Então, se você olhar as mídias digitais da Pinat, não tem tantos seguidores assim. Ele começou a fazer faz pouco tempo. Mas ele já conseguiu um tamanho e ele cresceu com base em execução no ponto de venda. Então, ele falou, eu vou ter a melhor gôndola que eu puder em cada uma das lojas e supermercados onde eu estiver. Então, ele tem uma cor amarela e vários produtos, e ele faz uma blocagem de produtos na gôndola, que é muito impactante. Você olha e fala, nossa, essa marca é uma marca grande, conhecida, né? E não, é de uma empresa pequena, mas com essa execução super bem feita no ponto de venda, ele conseguiu crescer muito. Então, eu faria esses 2 olhares, né? Um olhar para fora e um olhar para dentro,
Porque às vezes você é muito bom numa coisa que nenhum outro empreendedor daquele segmento é. Às vezes não necessariamente para modificar o seu produto, como foi o caso da bebida vegetal, mas para modificar o seu marketing ou a forma como você posiciona o seu produto até na gôndola, como você falou agora. Alguma coisa de execução. Então, isso traz uma fortaleza para o negócio que talvez outros empreendedores daquele segmento não têm, né? Então, por exemplo, eu quero estar numa grande rede de supermercado. Eu acho que esse deve ser o desejo de muitos desses empreendedores, assim. Quero estar nessa grande rede de supermercado. Como que eu devo me posicionar para conseguir estar lá? Tem regras, tem caminhos únicos, tem algo que o empreendedor pode fazer para conquistar isso, Leila? Então, hoje não tem, infelizmente, né, uma fórmula única, mas a gente acredita que são 4 pontos fundamentais. Eu trabalho esses 4 pontos com o pessoal da Locali. Primeiro é proposta de valor, que é essa diferenciação de posicionamento, ter um produto diferenciado e relevante. Então, é essa que a gente, né, conversou até agora, de ver a categoria, de conversar com o consumidor. Então, esse é o primeiro ponto. Você precisa ter uma proposta boa, né, relevante para o mercado. O segundo, que a gente chama, é vendas estratégicas, que é não abordar qualquer supermercado, é saber os termos da negociação, é saber o que o supermercado precisa, é posicionar, falar a linguagem do comprador do supermercado. Então, precisa se preparar para essa parte, porque eu acho que às vezes é muita ingenuidade falar, não, eu vou dar a minha cara a tapa ali, e é assim que a gente vê os empreendedores acabando perdendo dinheiro, né, com os supermercados, porque não se prepararam para o varejo, que é uma dinâmica desafiadora, assim, né? Afinal, os caras estão no mercado há séculos, né? Eles sabem negociar como ninguém. Então, se você não estiver preparado minimamente para essa negociação, você acaba deixando muito dinheiro na mesa mesmo. O terceiro ponto, que as pessoas normalmente ignoram, é o giro do produto e geração de demanda. Que, para mim, não é só colocar o produto na gôndola. Precisa fazer ativação, precisa fazer trade, precisa fazer esse movimento que a gente falou, né, de eventos, parcerias, para que os consumidores sejam impactados dentro e fora da loja com a sua marca e o seu produto, e que fique mais fácil no momento que ele vê o produto na gôndola, ele fala, eu lembro dessa marca, eu já vi em algum lugar. Você precisa ter esse momento, né, de reconhecimento, porque é muito raro, ou é muito pequena a parcela de consumidores que compram para testar. Principalmente quando o produto tem um valor agregado maior, um preço mais elevado. Né? Que normalmente é o valor do pequeno, principalmente se ele trabalha com produtos mais sustentáveis, mais saudáveis, acaba sendo maior o desembolso, né? Então, é muito difícil você falar, nossa, deixa eu provar esse salgadinho saudável que custa R$25 só para eu testar. Não é uma decisão trivial, né? Então, por isso que você precisa criar essa geração de demanda, que é esse terceiro pilar, para que o consumidor ele tenha essa associação, né? Já comi naquele evento, gostei, vou comprar. É isso. E o quarto ponto que a gente fala é construção de marcas memoráveis. Bens de consumo, marca é fundamental. Diferente, talvez, de outros segmentos, outras indústrias, marca não é tão importante, mas para bens de consumo é. Você compra uma marca porque você se identifica com essa marca. E por mais que eles sejam pequenos, por mais que eles não tenham recursos financeiros, é possível construir marca. Principalmente nos dias de hoje, que você tem as mídias sociais. Né? Então, você precisa fazer esse trabalho desde o começo, de nutrir essa comunidade que você está começando a construir com quem você é, com a personalidade da sua marca. Então, tem muito empreendedor que deixa para depois. Fala, não, eu tenho um produto bom, eu vou investir em marca depois, quando eu for maior. E eu acho isso um erro, porque você precisa... Demora, né? A construção de marca não vem de uma hora para outra. Então, se você começar pequenininho, desde o começo, nem que sejam ações pequenas de marca, é importante. Nesse mercado, marca faz toda a diferença, né? Você sabe que eu bato muito nessa tecla do posicionamento de marca, da comunicação, porque eu acho que a gente deixa muito de lado. Eu fiz diversas matérias durante minha carreira, né, como repórter na televisão até e tal, falando sobre os pilares que uma empresa de sucesso construiu, quais são os pilares para uma empresa ultrapassar os 5 anos, que é a média ali, né, em que uma empresa fecha as portas e tal. Normalmente entra o financeiro, normalmente entra time, e a comunicação nunca. A marca nunca.
E eu até entendo, como você falou, que existem áreas que isso talvez não seja tão essencial, tão fundamental. Ainda assim, eu acho que sempre é importante. É fundamental você fazer essa construção. E ela não vem depois. Ela vem quando você começa, né? Hoje, isso vale pra gente como profissional. Você tem que ter sua marca. Você tem que estar lá no LinkedIn, você tem que fazer seus textos, você tem que ter seu posicionamento, você tem que se vender como pessoa, né, ali, como profissional. Imagina para uma empresa, isso é fundamental. Você precisa dizer quem você é, quem são os seus valores, se conectar com quem vai te ver. Então, eu acho que realmente essa comunicação e esse posicionamento, ele tem que nascer com a empresa. E a maioria, se não todos os empreendedores que eu já entrevistei e que eu conheço, deixam isso para depois. E aí é correr atrás de um negócio muito louco, né? Porque, enfim, é muita coisa para pensar e construir, né? E realmente a longo prazo você não faz isso de uma hora para outra. Sabe uma coisa que eu acho difícil? Que é o desafio, assim, para você construir marca, tanto marca, né, do seu produto quanto marca pessoal, você precisa ter um ponto de vista. Você precisa ter uma opinião. Para ser um posicionamento, né? Se for uma marca lá, né? Meio, eu sou boazinha, bonitinha e só isso e não tenho opinião, hoje não funciona mais, né? Então, você precisa criar um posicionamento, você precisa defender alguma bandeira que você realmente acredita. E eu acho que isso traz desconforto, no geral. Porque a pessoa, né? Eu quero que minha marca seja bem aceita por todos. Mas é meio que não dá para falar para todo mundo, com todo mundo sempre. E, na verdade, não deve, né? Você deve focar e defender a sua bandeira. Então, se você é uma empresa saudável, sei lá, sem conservantes, né? Fala sobre isso, né? Se posiciona sobre isso. Fala por que você decidiu não usar esses ingredientes, sendo que a indústria usa. Ou se você é uma empresa sem glúten, por que você decidiu fazer isso? Enfim. Então, acho que exige um sair da zona de conforto de se posicionar. E um dos pontos, até da minha transição de carreira que você perguntou, Ju, uma das coisas mais difíceis para mim foi essa transição do o que é a Leila fora do corporativo. Porque eu defendia uma cultura do corporativo, da empresa, né? Era meio que fácil, vai. Sim, porque já estava pronto já para você. Já estava pronto. E quando eu saí para fazer a Locali, o exercício é o que eu acredito, o que eu defendo, qual é o meu posicionamento como pessoa que eu vou colocar para mim e para a Locali. E foi um exercício, parece trivial, né? Mas de muita reflexão, porque às vezes você não, no mercado, você não se posiciona. Porque se posicionar é desconfortável, porque vai ter gente que vai te criticar, ou que não vai gostar, que fala não, né? Tem muita gente que, até hoje, fala que loucura, você ajudar os pequenos, não é aí que está o dinheiro, né? Não é aí que você vai crescer financeiramente, os pequenos não têm dinheiro, como é que você foca nisso só? A gente escuta isso muito de investidores e tal. Mas né? Tive que bancar isso. Não, é isso que eu quero. Talvez não traga dinheiro no curto prazo, mas eu estou apostando nisso, né? Então, esse posicionamento, comprar essas brigas é importante para o posicionamento, né? Para ser mais marcante no mercado, mas é desconfortável. Eu acho que é por isso que é tão difícil construir marca para esse pequeno. Se eu falar tal coisa, vou perder tal... vou desagradar tal parte da... né? Eu não posso desagradar tal parte do público, porque eu também quero vender para esse público, né? Exato. E aí, às vezes, você não está vendendo para ninguém. E realmente é desafiador mesmo fazer isso, esse posicionamento para tudo, né? A gente sempre fica se questionando mesmo, assim. E eu acho que hoje, especialmente com rede social, em que, às vezes, assuntos se misturam com outras questões... É um desafio realmente você falar, não, é isso mesmo e vamos nessa e pronto, né? Porque sempre vem alguém falar alguma coisa. É delicado. E quando você assume uma bandeira, uma posição, você tem que ser muito consistente nas suas decisões, né? Porque aí, se você tomar uma decisão que está indo contra tudo isso, né? As pessoas vão questionar, enfim... Então, o posicionamento requer uma firmeza também, né?
no longo prazo ali. E você falou, né, o quanto você passou por isso, né, quando resolveu abrir a Local e empreender, você escuta coisas de investidores e tal. Como que foi para você? O que que fez você falar, não? Você teve dúvidas de, nossa, realmente, então talvez não seja esse público que eu tenha que atender, vou ter que pensar outra coisa. Você chegou a duvidar do seu desejo, do seu propósito? E o que que fez você virar uma chave de, não, é isso e vamos seguir assim? Eu não duvidei do propósito, Uhum. eu duvidei se o negócio ia parar em pé. Uhum. Quando os investidores falaram, eles têm razão, né? Mas como que eu faço esse negócio parar em pé, então? Acho que essa foi o desafio, né? Então, eu sempre me mantive firme na decisão, mas a gente teve que mudar o modelo de negócios algumas vezes para conseguir fazer isso ser viável. Então, não é... A gente escutou os investidores no sentido, tipo, eles estão certos que o dinheiro não está aqui. Então, o que eu preciso fazer para que seja viável? Pelo menos para mim, do meu ponto de vista, né? Não preciso ganhar milhões, mas preciso que a empresa consiga sobreviver. Então, tem uma parte importante aí de resiliência, porque a gente decidiu o caminho mais difícil. Então, hoje eu olho para trás e falo, talvez se eu tivesse escolhido outro caminho, em 2, 3 anos eu já estaria, né, com uma atração muito maior. Mas não foi isso que a gente escolheu. E a sorte minha é que eu tenho um sócio, o Juan, que tem o mesmo propósito, os mesmos valores e que está aguentando, né, na nossa decisão. Então, acho que não foi tanto a dúvida, né, mas foi a reflexão de como fazer isso acontecer. E para mim é um exercício constante, assim, diário. A gente é procurado por empresas. Então, por exemplo, parceria com grandes empresas. Empresas que eu acredito médio, assim, que eu não... Esses dias a gente teve que falar, não trabalho com você. Porque é contra o nosso propósito. Então, essas coisas a gente tem que tomar essas decisões, né? Porque já que... Então, tem uma coisa boa de ser empreendedor, né? A empresa é sua. Então, já que eu criei essa empresa para poder ter a liberdade de viver com os meus valores e pensando no meu propósito, então eu tomo essas decisões também. Eu posso tomar essas decisões e essa é a liberdade que o empreendedorismo me deu. Então, é uma coisa de colocar na prática essa decisão diariamente, né? E para a gente já caminhar aqui para o final do nosso papo, normalmente eu peço sempre uma dica. Eu acho que aqui você pode dar 2 dicas até, Leila. Então, começando com uma pessoa que está iniciando com uma marca ou tem um produto, está ali ainda pequeno, precisa entender melhor como se posicionar. Que dica você daria? Acho que uma dica aqui importante é focar, principalmente no começo da jornada, focar muito em encontrar a sua proposta de valor. É o famoso Product Market Fit, que é aquela proposta de valor vencedora. Eu acho que os empreendedores, às vezes, ficam tanto tempo cuidando do produto, quando o produto sai no mercado, fala, o produto foi, agora é só vender. Mas os empreendedores que mais tiveram sucesso, eles tiveram essa paciência de olhar para o produto e falar, será que tá bom? O que pode melhorar? Como que eu agrado mais ainda? Como que eu deixo o meu benefício ainda melhor? Como eu comunico melhor? E pode ser mudanças de embalagem, mudanças de posicionamento de preço, mudanças do sabor. Se você passa os primeiros anos de lançamento se ajustando a sua proposta, com certeza você vai estar muito mais forte na hora que você tiver que acelerar. Então, eu não pularia essa etapa. Às vezes, as pessoas vão direto do produto para a venda. E fala, não, e nunca muda o produto. Tem empreendedores que eu vejo que nos últimos 5 anos é o mesmo produto, não mudou absolutamente nada. Embalagem, formulação, nada. E eu falo, e você vê o declínio, né, dessas marcas, porque a proposta não estava pronta. E que cresceu só na base do esforço enorme de vendas, mas que não era uma base sustentável no longo prazo. Então, minha dica é, gaste mais tempo e energia, principalmente no começo da jornada, refinando essa proposta, para realmente ter o melhor retorno do investimento daquele produto, né? Porque se o produto estiver redondinho, você consegue comunicar no preço certo, no benefício certo, aí é só começar a vender, você vai ver a atração acontecendo, né? Agora, pensando na sua jornada como empreendedora, né, que dica você daria para
quem está começando a empreender como você, de repente. Né? E é diferente empreender com produto e empreender com serviço, né? O que vocês têm é serviço. Tá? Então, que dica você daria para quem está nesse setor, como você, por exemplo? Acreditar ou entender qual é a sua fortaleza. Por quê? Eu demorei para entender isso. Quando a gente fez a Locali, a gente fez como consultoria, porque era o que eu mais sabia fazer. Eu sou uma pessoa analítica, estudiosa, né, que observa o mercado. E consultoria é meu elemento, né? E aí a gente viu que consultoria as marcas não podiam pagar, não tinham recorrência de receita para conseguir pagar. E a gente falou, então tá bom, qual é o seu problema? Aí o problema é vendas. Então tá bom, vou vender por você. E a gente foi fazer representação comercial e vender para supermercado. Fizemos isso por 1 ano e meio. Eu não sou vendedora, né? A gente já falou sobre isso. Eu não tenho esse tino vendedor. Então eu estava muito fora da minha zona de conforto, muito. A gente fez um bom trabalho, as marcas ficaram felizes, mas eu não estava feliz. Depois a gente foi para tecnologia, porque todo mundo falou, não, agora é a época da tecnologia, plataforma e tal. E a gente montou uma plataforma. Eu desenhava páginas, né? E fluxos de customer experience e tal. Nunca tinha feito isso na vida. E a gente aprendeu a fazer e construiu uma plataforma que conectava marcas e varejistas. Toda vez com o propósito, né? De eu quero mais marcas nos supermercados. Então eu falei, bom, eu tô dentro do meu propósito, tá certo. Vou empreender assim, porque eu tô, né, solucionando uma dor. Só que não era o core nosso, nem meu e do Juan. E foi quando a gente se deu conta de que, não, a maneira como a gente mais pode ajudar essas marcas é ensinando, porque é isso que a gente sabe fazer. Porque a gente tem esse expertise de anos que ninguém tem. É isso que brilha nossos olhos, que a gente tem prazer. E demorou 5 anos para a gente entender e voltar para o core. Então, hoje, eu começo o meu dia e falo, nossa, né, animada com o dia. E quando eu faço as mentorias, quando a gente dá as aulas, eu sinto uma satisfação, assim. Então, tá valendo muito a pena. Mas não foi sempre assim. Tiveram dias na Locali que eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Porque não era o que eu gostava de fazer ou o que eu sabia fazer. Então, minha dica para quem está empreendendo é, faça uma análise interna, entenda onde você tem como fortaleza, o que você traz, talvez, de carreiras passadas que possam ser alavancadas nesse novo negócio. Não saia tanto da zona de conforto. É lógico, a gente sai da zona de conforto, com certeza, mas não pode ser totalmente o que você tem que aprender do zero, né? Então, acho que essa foi uma lição dura. A gente demorou 5 anos para fazer isso, mas que necessária. Eu acho que a gente não teria conseguido fazer essa transformação se a gente não tivesse passado por tudo isso. E que hoje, para mim, a Locali faz muito mais sentido do que fazia 4 anos atrás, por exemplo. Ótima dica. Eu falo muito que empreender, e é outra etapa que a gente pula quando resolve empreender, que é o autoconhecimento. Ele é fundamental para você empreender, né? O que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, que rotina que eu quero para minha vida, esse negócio vai caber nessa rotina. É muito mais do que você buscar um negócio que vai ser lucrativo. É você buscar na sua essência o que faz sentido para você e a partir daquilo entender o que o mercado quer, o que o mercado precisa e quer pagar, e aí sim você vai lucrar, vai ganhar com isso, né? Exato. Acho que esse é um caminho fundamental para qualquer empreendedor. Leila, muito obrigada, né, por ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, por compartilhar todo o seu conhecimento. Tenho certeza que tem aprendizados riquíssimos aqui nessa conversa que vai ajudar muito o empreendedor a pensar o que fazer, né? Acho que você trabalha com um tipo de produto específico, mas como falei, muitas vezes ouvindo coisas de outras áreas ou, né, experiência em outras áreas, você consegue trazer esse conhecimento para o seu negócio e a gente conseguiu fazer isso aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia, Ju. Obrigada pelo convite. Muito bacana o nosso papo. Obrigada da maneira como você conduz. Você é muito querida. Obrigada. Obrigada, fico muito feliz. E pessoal que acompanhou a gente até aqui, espero que vocês tenham aprendido muito também aqui com esse episódio do podcast do Gente que Empreende. Então curte, compartilha, comenta, é importante aqui pra gente. Vai no nosso Instagram também, deixa lá a sua sugestão, segue a gente, comenta, compartilha com outros empreendedores. É muito importante isso para que a gente realmente crie uma comunidade de empreendedores que querem crescer de forma sustentável, de forma inteligente. Vamos nessa juntos e até o próximo episódio.